E aí, pessoal, beleza? Estamos iniciando então a mais uma aula de ciências. E o assunto da aula de hoje é sobre as adaptações das plantas com relação às suas estruturas, que são as raízes, os caules, as folhas, flores e frutos, certo? Então hoje nós vamos ver aí uma grande diversidade de plantas, né, do qual elas conseguiram através dessas adaptações viverem bem aí em qualquer tipo de ambiente, seja ele de mais iluminação, seja ele um ambiente mais escuro, seja ele um ambiente com mais umidade, seja ele um ambiente com pouca umidade, né? Essas adaptações foram ganhadas aí através do processo de evolução que essas plantas sofreram, né? Em nossa aula anterior, nós estudamos aí e vimos que as plantas também sofreram uma grande evolução, iniciando a sua origem pelas algas, né, representada pelas algas, num ambiente exclusivamente aquático, e que com essa evolução as plantas foram ganhando o quê? Também o ambiente terrestre, por meio do primeiro filo, que foi o filo das briófitas, representada pelos musgos, né? Plantas avasculares, sem vasos condutores, ainda muito dependente do ambiente aquático, mas já conseguindo viver bem fora da água, né? Presente em rochas, né? Em ambientes mais escuros, com pouca iluminação. Depois nós ganhamos o segundo filo, que são as plantas pteridófitas, né, representada pelas samambaias, as avencas e as cavalinhas, né, desde o período Triássico dos dinossauros até nos dias de hoje. E passando aí para as gimnospermas, representada pelos pinheiros, e as angiospermas, que são as plantas com o fruto, a semente protegida pelo fruto. Por isso, angiospermas, né? Das pteridófitas para frente, que gimnosperma e angiosperma, todas vasculares, com vasos condutores. Somente as briófitas ainda não apresentam vasos condutores. Então, como eu falei para vocês, a proposta da nossa aula de hoje é nós entendermos quais foram, né, melhor dizendo, as adaptações que essas plantas sofreram, né? E o que essas adaptações permitem com que a planta consiga viver bem em diversos ambientes. Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, essas adaptações, elas estão divididas em partes das plantas, que são as raízes, os caules, as folhas, os frutos e as flores, em 5 partes. Nós falaremos aí a respeito primeiro das raízes, certo? Nós já estudamos esse conceito, então vai ser uma coisa mais revisional e para a gente comparar os tipos de plantas com relação a essas partes das plantas, tá certo? Então, com relação às raízes, primeiramente a gente tem que saber qual é a função da raiz, né? Então, a raiz ela traz aí como função para a gente duas situações, duas funções extremamente importantes, que é primeiro a fixação da planta ao solo, permitir com que a planta se fixe ao solo, e a segunda função importante é a absorção de água e sais minerais, né? É do solo que a planta retira a água e os sais minerais. E aí, quais são os tipos de raízes, então? A primeira é o tipo fasciculada, representada pela cebola, pela grama, pelo milho, que nós já estudamos. Essa raiz do tipo fasciculada, ela recebe o nome também de raiz do tipo cabeleira. Por quê? Porque ela é uma raiz toda ramificada, né? Todas elas têm um tamanho uniforme e são de aspecto mais fino, todas elas semelhando mesmo um cabelo, por isso o nome cabeleira, tá certo? O segundo tipo de raiz já é um raiz do tipo axial. Então já vejam que a adaptação dessa planta com relação à raiz já mudou, né? A raiz axial está presente principalmente aí no pé de feijão, no pé de laranja, de frutas em geral. E ela é uma raiz mais resistente do que com relação à raiz fasciculada, né? A raiz fasciculada, todas essas raízes acabam aderindo ao solo, mas ela é mais leve, mais fácil de arrancar, por exemplo. Já a raiz axial, ela apresenta o quê? Um eixo principal, uma raiz principal,
com as raízes secundárias em volta, né? Essa raiz principal, ela cresce verticalmente para baixo. E isso faz, então, com que a planta tenha uma maior fixação do solo. A gente, por exemplo, consegue arrancar uma graminha na mão, né? Cebola, a gente consegue puxar tudo na mão. Mas a gente já não consegue, por exemplo, arrancar um pé de laranja na mão, né? O cara tem que ser muito Hulk para poder puxar, por conta dessa raiz axial, que é extremamente resistente. O terceiro tipo de raiz que nós encontramos é a raiz do tipo tuberosa, que é aquela raiz rica em nutrientes, certo? Ou seja, são as raízes comestíveis, que está presente aí na beterraba, na cenoura, na mandioca, no rabanete, certo? Na batata doce. Então, todas elas também têm a fixação aí, a função de fixar a planta ao solo, retiram a água e os sais minerais que precisam, mas elas são todas comestíveis. Nós já tivemos uma aula sobre os tipos de raízes e nós estudamos essas três, fasciculada, axial e tuberosa. Então essas três não são novidades. As que vão vir agora que podem ser aí um pouquinho diferente para nós, beleza? O quarto tipo de raiz é a chamada respiratória, né? Encontrada principalmente nas árvores do mangue. Essa raiz respiratória recebe esse nome porque são raízes que crescem de forma exposta, né? Elas não crescem abaixo do solo, elas saem do solo para poder fazer a sua respiração. Por quê? Porque como o ambiente ele é muito aquático, tem muita presença de água, essa planta não consegue fazer a respiração se ela tiver com a raiz abaixo do solo. Então, por essa razão, as raízes ficam todas expostas. O quinto tipo de raiz, pessoal, é a raiz sugadora, né? E ela é representada pela planta cipó-chumbo. Essa raiz sugadora recebe esse nome porque essa raiz ela não vai aderir ao solo, mas sim a uma outra planta. Então a raiz, por exemplo, do cipó-chumbo acaba se fixando numa outra planta e aí a água e os sais minerais que essa planta precisa, ao invés dela retirar do solo, ela vai retirar de uma planta que vai ser sua hospedeira, certo? Então aqui acaba sendo, inclusive, até mesmo uma relação de parasitismo, onde uma espécie acaba retirando todos os nutrientes de uma outra aí, tá certo? E sem beneficiar nada. Muitas vezes, essa planta sugadora retira os nutrientes necessários da outra planta e a outra planta se torna mais frágil, tá certo? O sexto tipo de raiz são as raízes tabulares, né? Representados aí pela árvore samaúba. Inclusive, eu gostaria de pedir para vocês que eu disponibilizei um resumo no plural na aula de ontem e que vocês consertem lá, porque eu acho que eu coloquei um outro nome no lugar da samaúma. Então, troquem a palavra e escrevam lá, samaúma. A samaúma, pessoal, é uma árvore muito grande mesmo, podendo atingir aí até 50 metros. E as raízes tabulares, elas recebem esse nome porque elas são raízes que também ficam expostas para fora aí do solo e são raízes extremamente grandes, né? Com formato mesmo de uma tábua, por isso o nome tabular. Então a gente pode ver aí na figura duas crianças deitadas nessas raízes, né? Olha o tamanho então desta árvore. E o sétimo tipo de raiz são as raízes chamadas suporte, né? Representado pelas palmeiras, pelos coqueiros, né? Essas palmeiras recebem esse nome de raiz suporte porque elas não são formadas por uma única raiz, né? Elas são formadas por várias raízes uniformes, né? Todas de mesmo tamanho. E isso permite com que a planta se fixe melhor no solo também, tenha maior resistência com relação ao solo. E o último tipo de raiz, pessoal, é a raiz chamada hemiparasita, certo? Representada pela erva daninha. A hemiparasita, ela é muito parecida com um tipo de raiz sugadora, né? A diferença está no sentido que a raiz sugadora, ela se fixa em outra planta. A raiz do tipo hemiparasita, o que acontece? Essa planta também se fixa no solo, só que ela se fixa num solo onde existem outras plantas.
E aí, o que acontece? Ela acaba consumindo todos os nutrientes e sais minerais que estão nesse solo e não deixa nada para as outras plantas. O que acontece? As outras plantas, então, não se beneficiam com esses sais minerais, com esses nutrientes. Então, por conta disso, faz também com que a planta que está ali em volta da erva daninha se prejudique e não se desenvolva, uma vez que a erva daninha, né, com uma raiz do tipo M parasita, retira todos os nutrientes que estão ali naquele solo, tá certo? Então a diferença na verdade a semelhança é que tanto a planta M parasita quanto a sugadora retiram nutrientes de outras plantas. Só que a sugadora retira da própria planta, a raiz dela se fixa na própria planta. E a raiz do tipo M parasita já se fixa no solo, mais próximas de outras plantas. É por isso que, por exemplo, quando tem plantação, os agricultores eles ficam retirando as ervas daninhas que estão próximas às plantações, para não ter, para as plantas não se prejudicarem aí por conta da presença da erva daninha. Beleza? Então essas são as adaptações vistas com relação às raízes das plantas, as diversas raízes que as plantas apresentam. Agora nós falaremos aí a respeito dos caules, certo? Os caules, então, eles são responsáveis pela condução de seivas, né? Nós já vimos que as plantas elas possuem os vasos condutores, as seivas, que são dois tipos, o xilema e o floema. Xilema transporta a água e o floema transporta os açúcares e os sais minerais. É como se fosse a veia e a artéria do corpo humano, tá certo? Quais são os tipos de caules, então? Nós temos os caules aquáticos, das plantas adaptadas ao ambiente exclusivamente aquáticos, representados aí pelas aguapés, pelas vitórias régias, né? Então a gente pode ver que, no caso aqui a vitória régia, ela fica com a folha exposta, né? A gente vê ela submergendo aí em lagos, rios, mas os caules, eles ficam todos para baixo da água, certo? O segundo tipo de caule são os chamados caules volúveis, representado pelas laranjeiras e pelos maracujeiros. Recebe esse nome porque essas plantas elas apresentam uma diversidade muito grande de caules. Então, por exemplo, dessa laranjeira, olha a quantidade de caules que elas têm. São vários caules, então por isso o nome volúveis. O terceiro tipo de caule são os chamados aéreos, né? Representado por aquelas plantas de grande porte, em que elas crescem muito, então os caules se tornam muito aéreos, né? Se tornam altos. Eu coloquei como representante aí as mangueiras, mas pode ser representado por qualquer outra planta de grande porte. O quarto tipo de caule são os rastejantes, né? Representado pelas plantas aí, como por exemplo o pé de abóbora, né? Em que cresce no chão, pé de melancia, né? Todas elas crescem de forma rasteira. Então o caule é todo rastejante aí, todo rasteiro, porque está quase que em contato direto com o solo. Depois nós temos aí os caules também do tipo subterrâneos, que muita gente acaba confundindo com raiz, e na verdade são caules, né? Então tem que tomar muito cuidado. Coloquei como representantes aí a bananeira e a cebola. A batata, todo mundo não tem segredo, porque a gente sabe que ela é um tubérculo, então o seu caule, que está próximo dela ali, também é subterrâneo. Mas a bananeira, as pessoas sempre acham que o caule é aquilo que está para fora do solo, né? É o pé de banana. E na verdade aquele pé de banana ele é formado basicamente pelas folhas que estão todas aderidas ali. O caule ele também está subterrâneo ali junto com a raiz. A raiz, não sei se vocês conseguem visualizar na imagem que eu estou passando aqui, é toda essa parte mais fininha, tipo de uma raiz fasciculada, inclusive. O caule é toda essa parte aqui, mais densa. Na cebola a mesma coisa, nós temos a raiz, né, também toda meia fasciculada, né, e o caule se encontra aqui próximo junto com o fruto, que está exposto são as folhas. Então, caules subterrâneos são representados aí por essas plantas. Depois nós temos agora as características aí, as adaptações feitas pelas folhas. As folhas têm a função
de fazer a fotossíntese, as trocas gasosas, né? Retirar gás carbônico, devolver gás oxigênio, né? Tudo isso por meio da luz solar. Os tipos são, então, nós temos as folhas do tipo espinhosos, né? Que são representadas pelos cactos. Essas folhas são modificadas para que as plantas consigam viver num período maior de escassez de água. Então, são plantas que vivem bem sem muita presença de água. 2, nós temos as folhas que imitam flor. Todo mundo acha que na primavera, que nós temos uma variedade aí de coloração, rosa, vermelha, amarela, branca, todo mundo acha que isso é flor. Na verdade, a flor, ela tá bem escondidinha nessas folhas, né, coloridas. A primavera, tudo isso aqui dela é folha. As flores são bem pequenininhas, né? O dia que vocês tiverem a oportunidade de ver uma primavera, experimenta pegar ela e dar uma olhadinha. A flor ela é mais branquinha, né? Pequenininha, né? Tudo isso colorido, então, são folhas, beleza? Então, essa é uma característica também que faz com que a planta se adapte bem a temperaturas mais quentes, né? Quando ela tem essa coloração, faz com que ela consiga viver bem no ambiente com temperatura mais quente. Outro tipo de folha que nós temos é a folha fixadora, representada aí pelo chuchu, pela uva. Ela recebe esse nome porque essas plantas são adaptadas, acostumadas a viver, por exemplo, em parreiras, né? Elas se fixam na parreira e ali ela se desenvolve. Nós temos também a folha do tipo armadilha, né? Representada pelas plantas carnívoras. E recebe esse nome porque elas acabam fazendo um tipo de armadilha mesmo para o seu hospedeiro, né, no caso aí. Depois nós temos aí agora a classificação com relação aos frutos, tá certo? Os frutos eles têm a função de proteger a semente e grande parte desses frutos são comestíveis, beleza? Mas não significa que porque chama fruto que ele vai ter que ser obrigatoriamente comestível. Tem planta que apresenta fruto, mas não é comestível. Nossa, professor, mas eu sempre aprendi que fruta a gente se come. Fruta no feminino, sim. Frutos simplesmente têm a função de proteger a semente, beleza? Bom, nós temos o fruto do tipo que transporta a água, como é o caso do coco, né? Que armazena uma grande quantidade de água no seu interior. Nós temos aquelas que aderem ao polinizador, né? No caso do carrapicho, então quando um passarinho esse carrapicho acaba grudando no passarinho e o passarinho acaba às vezes soltando esse carrapicho num outro lugar. Então ele acaba se aderindo ao polinizador. Temos aquelas que abrem no ar, como é o caso do girassol, né? Que na verdade são impulsionadas pela luz solar, por isso elas conseguem se abrir e esse fruto fica totalmente exposto, que no caso são as sementes, né? Nós temos aquelas que são transportadas pelo vento, né? Como é o caso do dente de leão, que se desprega muito facilmente e também são transportados. O vento nessa parte também acaba fazendo papel de polinizador, agente polinizador. E as comestíveis, de modo em geral, representada por todas as plantas que nós conhecemos ou não. Tá certo? Nós temos uma diversidade muito grande parte não. Todas elas apresentam um teor nutritivo, oferece para nós aí uma boa condição, favorece na nossa saúde, melhor dizendo, tá certo? Apresentam vitaminas, né, de diversos tipos para a reconstituição corporal e para o reforço da imunidade. E agora nós temos as flores, né? A última parte adaptativa das plantas, né? As flores possuem aí uma estrutura responsável pela reprodução das plantas angiospermas. Então as flores acabam tendo os órgãos sexuais das plantas, né? E elas podem ser polinizadas por insetos, podem ser polinizadas pelo vento, pela água, no caso da chuva, possuem cheiro devido à presença do néctar e podem florescer tanto de dia quanto de noite, dependendo da espécie, beleza? E aí eu coloquei uma foto só também, porque a gente tem uma diversidade extremamente grande dos tipos de flores, né? Mesmo grande com relação à coloração, ao tamanho, ao tempo que ela floresce, né?
a fragilidade, se são mais resistentes ou não, enfim, a diversidade é extremamente grande, beleza? Bom, essas foram as adaptações então em que as plantas conseguiram ter para poder viver bem num planeta em que o clima é muito diverso, né? A temperatura é muito diversa, tá certo? Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Uma boa aula para vocês, obrigado.